Então vamos abrir o livro de Provérbios. Vamos pegar a nossa última sessão. Vamos abrir no capítulo de número 30, os versos 24 até o verso 28. Essa pregação ela vai compreender os últimos 6 capítulos de Provérbios. O capítulo 25 até o capítulo 31. Essa perícope do capítulo 30, verso 24 a 28, que faremos a leitura, é a síntese dos últimos 6 capítulos de Provérbios. Estamos juntos? Amém? Vamos para cima então? Glória a Deus. Palavra do Senhor para nós. Provérbios 30, do verso 24 ao 28. Diz assim: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo sem poder, todavia fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, todavia marcham todos em bandos. A lagartixa, que se apanha com as mãos, todavia está nos palácios dos reis. Vamos orar? Santo Jesus, obrigado pela sua palavra. Toda a escritura é inspirada pelo Senhor e útil para o ensino, útil para o crescimento. Pai, eu peço em nome de Jesus, que ao expormos a sua palavra, que o Senhor venha estar expondo e edificando nossa vida. Meu Deus, que eu não fique aquém, que eu não vá além do que o texto, inspirado pelo seu Espírito, tenha a falar à sua igreja nessa manhã. Que o meditar do meu coração seja agradável a ti e que a sua igreja seja edificada. Que neste momento sejamos capturados, libertos de toda distração e capturados pela revelação da pessoa de Jesus. Para que saiamos daqui muito mais do que com informações, mas mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios foi escrito para nos mostrar 3 coisas principais, o que nós chamamos do tríplice do significado. O tríplice significado de Provérbios é nos mostrar o que é sabedoria, para aonde ela aponta e o que nós, diante dessa sabedoria, devemos fazer de forma prática. Queridos irmãos, nós aprendemos que logo no início, esse livro de Provérbios deixa claro. Nós aprendemos que sabedoria não é o mesmo que informação. Nós percebemos que conhecimento, acúmulo de dados, não é igual a acúmulo de sabedoria. A humanidade, nesses últimos séculos, cresceu em informação, cresceu em dados. No entanto, ela se tornou cada vez mais fútil, cada vez mais petulante e tola. Isso nos ensina que o acúmulo de informação não é o mesmo que sabedoria e viver uma vida sábia. Porque o princípio da sabedoria, segundo Provérbios, não é o acúmulo de dados, mas o temor ao Senhor. Temer a Deus não é viver com medo dele, mas viver maravilhado com ele. Temor ao Senhor é um coração que se espanta e se maravilha, que se encanta com a grandeza de Deus e se curva em uma obediência alegre. É um coração que responde à grandeza de Deus com obediência, com alegria, com paixão. É interessante que se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e o temor a Deus é uma resposta à revelação da grandeza de quem Deus é, nós aprendemos então que a sabedoria é muito mais do que um acúmulo de informações. A sabedoria é uma pessoa. E é para isso que esse livro aponta. A sabedoria prática para o dia a dia aponta para Cristo, como aquele que é sábio. O apóstolo Paulo, ao escrever para os Coríntios, em sua primeira carta, ele vai dizer que Cristo é tanto o poder de Deus, como também a sabedoria de Deus. E isso nos ensina, queridos irmãos, que nós estamos diante desse livro, que fala que a sabedoria
o princípio dela é o temor ao Senhor, e que ela aponta para o Cristo, que é o nosso Rei sábio, que é a grande sabedoria de Deus, esse livro tem por objetivo falar de forma prática. Este livro compõe 31 capítulos. Interessante e até irônico, porque nosso maior mês tem e é composto por quantos dias? 31. 31 capítulos em Provérbios, 31 dias nos nossos meses maiores. É interessante que isso nos ensina algo, que a palavra de Deus quer ser aplicada no nosso dia a dia, que Deus quer nos ensinar a viver a palavra de Deus de forma prática, de forma objetiva, específica e eficiente. Por isso que a primeira vez que a palavra sabedoria aparece na Bíblia é no contexto do segundo livro do Pentateuco, Êxodo. No livro de Êxodo, nós temos ali o espírito de sabedoria sendo posto, sendo derramado numa figura que não era um sacerdote, mas era um artesão, Bezalel. Bezalel era um artesão que acumulava atividades de engenharia, arquitetura e habilidades de construção civil. E este homem, cheio do espírito de sabedoria, ele foi inspirado pelo espírito de sabedoria para dar forma prática aos desenhos divinos, aos propósitos de Deus. Ele fez isso com beleza, com ordem e com abundância. Então esse livro nos ensina que a sabedoria, meus irmãos, é uma questão também de nos ensinar a viver a vida para executar os propósitos de Deus na terra. Por isso que o livro de Provérbios, segundo Tim Keller, no livro A Sabedoria de Deus, um devocional em cima de Provérbios, ele vai dizer que o livro de Provérbios muito mal interpretado pela igreja moderna. A igreja moderna interpretou o livro de Provérbios como 5 passos para uma vida feliz, 7 passos para uma vida mais saudável, 8 chaves para o segredo do sucesso, a sabedoria de Salomão escondida. Deixa eu te falar uma coisa, sem o Espírito de Deus e a correta interpretação da Escritura, qualquer estudante que tenta achar em Provérbios sabedoria para a vida, eles batem num teto, eles vão até um limite. É só aqueles a qual o Senhor colocou o espírito de sabedoria, o espírito da interpretação bíblica, que conseguem acessar a sabedoria pela qual esse livro aponta. E esse livro não aponta para nós, esse livro aponta para a glória de Deus, manifestada no viver diário, manifestada na vida prática. E hoje nós estamos nos últimos 6 capítulos. E esses 6 capítulos é como se fossem a parte mais prática do livro. Esses 6 capítulos, para vocês terem uma noção, eles podem ser organizados da seguinte forma. Capítulo 25 e 27. Ele vai ao 27, vai falar sobre a sabedoria nos relacionamentos e no trabalho. Capítulo 28 e 29. Sabedoria na justiça e também na liderança, na maneira de como se lidera. E no capítulo 30 até o 31, esses 2 últimos capítulos, capítulo 30 escrito por Agur, capítulo 31 escrito por Lemuel, ele vai falar sobre sabedoria na humildade, nas coisas pequenas, e também sabedoria para viver no lar. Ou seja, o capítulo 30 foi escolhido na leitura da perícope de hoje, com o objetivo de nos ensinar, queridos irmãos, que aquilo que lemos sintetiza os últimos 6 capítulos de maneira magistral. Agur está escrevendo esses provérbios com o objetivo de sintetizar a sabedoria para toda a vida, que afeta os relacionamentos, que afeta a maneira como eu me enxergo, que afeta a maneira como eu enxergo o próximo, que afeta a maneira como eu enxergo o trabalho, provisão, diligência, que afeta a nossa vida. Cada uma dessas imagens aqui que nós lemos, na verdade o que nós lemos aqui nesses versículos, o autor está evocando 4 imagens, e 4 imagens irônicas, 4 imagens que aparentemente nós normalmente não usamos para aprender alguma coisa. Formiga, arganaz, lagartixa, gafanhoto, essas criaturas que normalmente não são tão agradáveis assim.
Arganazes, o que é arganaz, pastor? Não sei o que é isso. É uma espécie de roedor. Não é o nosso rato atual, mas é uma espécie de roedor muito parecido também com o rato, ok? Então são animais assim que a gente olha, lagartixa, sabe? São figuras que o autor começa. Irmãos, o penúltimo capítulo do livro que está proposto a falar sobre sabedoria, sobre nobreza, realeza, a viver a vida de forma eficiente e sábia. Termina a vida usando exemplos pueris, usando exemplos que nós normalmente não damos conta. É como se fosse a lógica da sabedoria invertida. É como se Deus falasse assim: para eu explicar o que é sabedoria para vocês, eu vou ter que descer muito baixo. Porque eu sou tão sábio e eu sou tão mais sábio que vocês, que eu vou ter que usar exemplos muito minúsculos. Estamos juntos, amém? Vamos ao primeiro exemplo, então. Vamos lá. Verso 25. Diz assim: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. A primeira criatura é minúscula, quase que imperceptível. Mas elas sempre andam em bando, não é verdade? E elas sempre são muito trabalhadoras. O meu primeiro susto da minha vida e da minha mãe, com certeza foi muito maior para ela, foi quando eu, com 6 anos de idade, decidi brincar num formigueiro. E naquele santo, fatídico dia, eu descobri que eu tenho alergia a formiga, além de tudo. E aquele santo dia, o Luiz foi completamente invadido pelas formigas. Eu acredito que foi um teste para cardíaco para os meus pais e um prelúdio do que seria o restante da vida dele. Queridos irmãos, imperceptível, mas andam sempre juntas. E tem um poder de derrubar pessoas. Aqui nós aprendemos algo sobre essa imagem da formiga. A formiga, ela não é poderosa sozinha. Não é, não. A formiga também, ela não é veloz. A formiga não é nem inteligente no sentido humano. Mas a formiga simplesmente usa bem aquilo que ela tem: o tempo, a oportunidade e a comunidade. É como se Deus colocasse, a partir da graça comum, algo intrínseco nela. E que o sábio Agur está nos falando: olhem para essas imagens. Está vendo a formiga? Vocês estão vendo a formiga? Deixa eu mostrar para vocês. Olhem a formiga. Povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. A formiga nos ensina sobre diligência. Nos ensina sobre diligência, sobre trabalhar no verão e ter diligência com o período do inverno. A formiga nos ensina a não cairmos no desperdício, a não cometermos o erro do acúmulo, mas sem cairmos também no desperdício. Um exemplo bíblico para isso se encontra no primeiro livro do Pentateuco, Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Nós temos a história bíblica de José no Egito. Pense em José. Deus revelou a José que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José não respondeu com medo, nem com preguiça. José respondeu com sabedoria diligente. Durante os anos de fartura, José armazenou grãos, com o objetivo de suprir as nações nos 7 anos de escassez. Sabedoria diligente. José é o retrato dessa formiga. Ele é fraco aos olhos do mundo, mas ele é sábio, ele é diligente, porque ele usou o tempo da colheita para se preparar, para servir as nações no tempo da fome. Ele foi fiel com o que Deus lhe deu. Como diz Provérbios 19, 21, o conselho do Senhor permanecerá de pé. Ele foi diligente. Com isso nós aprendemos que diligência é sabedoria espiritual. Diligência é fazer hoje o que Deus te confiou, sem procrastinar a obediência. José, durante os 7 anos de fartura, ele já estava se preparando para os 7 anos de fome. E a base disso, dele se preparar para os 7 anos de fome, não era o medo da fome, mas era a obediência à revelação de Deus. Diligência não é sobre ter medo do futuro. Diligência é ser fiel àquilo que Deus nos fala. É sermos fiéis àquilo que Deus nos falou.
Diligência é sabedoria espiritual. Isso nós aprendemos que um dos aspectos para o cristão nessa terra viver é sair da lógica do consumo, é sair da lógica do materialismo, é sair da lógica do consumismo, do desperdício, e nós entrarmos numa lógica de entendermos que hoje nós devemos viver para a glória de Deus e de que nós devemos ser diligentes quanto ao futuro. E ser diligentes quanto ao futuro não com base no medo, porque diligência não é medo. Não é não levar a esposa a jantar, não é comprar um presente para o filho, não é não sair comer e ter um momento de comunhão com os amigos. Na verdade, é ser mão de vaca muquirana e ter medo do amanhã. Amém? Não estou falando disso. Diligência, meus irmãos, é se preparar para que você consiga viver esses momentos. É ser diligente para que você consiga levar sua esposa a jantar. Amém, irmãs? Eu estou do lado de vocês. Amém? Eu quero ouvir um glória a Deus. É sim se preparar para levar sua esposa a jantar. É um ato espiritual o homem levar a sua esposa a jantar. É um ato espiritual o homem levar sua esposa a comer o que ela quer, não o que você deseja. Amém, homens? Amém, homens? Vamos comer aonde? Ai, daí a esposa escolhe, mas eu não gosto dessa comida. O cara fala, pelo amor de Deus, você não precisa subir uma montanha para aprender isso, meu irmão. Você precisa ler as Escrituras e aprender aquilo que Jesus diz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. O que nós precisamos não é subir uma montanha, é tomar uma cruz. Tomar uma cruz e seguir a Jesus, amém? Então, homens, vamos aprender uma coisa, dever de casa. Toda vez que você levar sua esposa a comer, não é você que escolhe o prato, é ela. Ah, mas eu não gosto de sushi, ela ama, não importa. Come o hot, come o pastel de queijo, fica de jejum. E fica feliz com isso, fica animado, não fica ali morto da fome, olhando para ela, fica feliz. É sobre isso. Diligência é nos prepararmos para vivermos esses momentos. É para vivermos o tempo de escassez com alegria. É nos prepararmos. Não é ganharmos diligência não é gastar tudo que ganhamos nos 7 anos de fartura. Mas é durante os 7 anos de fartura nos preparar para viver os 7 anos de escassez para a glória de Deus. É viver os momentos em que muitas vezes a nossa vida está em escassez. São os 7 anos que talvez naquela semana que você vai precisar de um renovo espiritual. E você precisa ter pessoas do seu lado que vão estar com você nesse momento, nessa trincheira. Irmãos, nós não aprendemos isso sozinho. A formiga não é diligente porque ela trabalha sozinha. A formiga é diligente porque ela anda em comunidade. Porque ela anda aprendendo sempre, seguindo um fluxo junto com outras. É um trabalho em comunidade. Vocês vão ver, guarda no seu coraçãozinho isso. Guarda no seu coraçãozinho. Todas essas figuras culminam em comunidade. É louco isso. É disruptivo. Todas as figuras do livro que se propõe a falar sobre sabedoria, vai falar sobre comunidade. Vai culminar em figuras de comunidade. Em até uma dessas figuras, que não fala especificamente sobre comunidade, fala sobre comunhão com Deus. Presença com Deus. Olha o verso 26 comigo, vamos lá. Vamos transicionar o ponto. Verso 26, olha o que diz. Os arganazes, que vocês já aprenderam, que são animais roedores, povo não poderoso, todavia fazem as suas casas nas rochas. Então, se a formiga nos ensina a agir com diligência, o arganaz nos ensina a descansar no lugar correto. Esses pequenos mamíferos frágeis, sem força física nem velocidade, sobreviveram por causa de uma coisa. Eles aprenderam a descansar no lugar correto. Na linguagem de Provérbios, o sábio não é o que se garante, mas é o que sabe aonde se esconder. É o oposto do insensato. O insensato, ele se acha invulnerável. O insensato, ele se acha intocável, inquebrável. Ele se acha dessa forma. É interessante, uma das grandes mentes da família Rockefeller estava comentando que o maior problema a respeito do legado deles, e o maior perigo que eles já cometeram, e o erro de toda a sua história,
era achar que o dinheiro era infinito. Eles começaram a criar uma lógica de entender que eles não são inquebráveis nem intocáveis. E quanto mais eles observavam seus pontos de fragilidade, mais eles fortaleciam sua comunidade e aquilo que eles estavam propostos a fazer. Um dos grandes problemas da época que nós vivemos é que quando nós começamos a colher com abundância o fruto do nosso trabalho, nós temos a péssima impressão de achar que somos intocáveis, de achar que somos inquebráveis. Nós temos a péssima impressão. Uma vez eu vi o Galvão Bueno, calma que vai fazer sentido. Uma vez eu vi o Galvão Bueno entrevistando os jogadores do Tetra. Aí ele falando com o pessoal e falou assim, tá aí, como é que foi, né? Período lá de vocês e como é que foi que vocês viveram e conta pra nós. Ele, aquelas resenhas, os caras contando. Cara, a gente vivia como reis. Chegava no Brasil, todas as pessoas nos conheciam. Todas as pessoas pediam autógrafo pra nós. Todas as pessoas nos idolatravam. E agora, como que tá sendo? Aquele jeitão do Galvão, né? Eu não sei imitar, não sou como o pastor Eric, né? E como que tá sendo agora, assim? Ele falou, a gente passa, as pessoas nem lembram mais da gente. Mas assim, o Galvão, mas a nova geração não lembra de vocês, né? Ele, não é não. Os próprios que nos assistiram, eles acabam nem nos reconhecendo, e quando nos olham, não nos têm como o mesmo fervor que tinham quando nos viam. Queridos irmãos, deixa eu te falar uma coisa para vocês bem séria, bem séria. Nossa vida não dura para sempre. A nossa vida não pode ser vivida com base nos períodos de grandeza, nos períodos em que nós estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Isso tudo passa. Isso tudo passa. E o Arganaz, ele é sábio, sabe por quê? Porque ele aprendeu a descansar no lugar correto. O Arganaz, ele não descansa na visibilidade. Ele descansa nos lugares corretos aonde eles são protegidos. Sabe o que isso significa? 1 Samuel 23. Eu lembro, cara, eu estava escrevendo esse sermão, na hora que eu olhei isso, eu falei, cara, isso é Davi. Vocês lembram o momento que Davi foi cercado por Saul? Todo mundo fala, né? Davi é um ótimo guerreiro. Davi fugiu sempre de Saul. Não é isso que o texto diz. Teve um momento que Davi foi encurralado, sim. Sim, o grandioso Davi, aquele que derrubou gigante Golias, aquele que matava urso, aquele que matava leão, aquele que Saul matava 1000 homens, Davi matava 10.000 homens. O Davi, o grande guerreiro, o exército de Davi, o grande exército de Davi. Em 1 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 25 ao 28, conta que Davi e seu exército foi cercado. E que Saul corria de um lado, o exército de Davi corria de outro. E Davi é cercado. Davi é completamente cercado. Ali acabou para Davi. Toda a sua sabedoria militar foi por água abaixo. Toda a sua estratégia de vida foi por água abaixo. Toda a sua sabedoria de empreender, de planejar, de organizar, de administrar, tudo foi por água abaixo, porque isso acontece com as nossas vidas. Tem momentos na nossa vida que ainda que a gente administre, ainda que a gente planeje, ainda que a gente faça tudo correto, Saul vai nos cercar e a gente vai estar sem saída. Sabe quem que livrou Davi? A história conta para nós que Deus, né, envia os filisteus. Os filisteus para invadir o reino de Saul. E Saul estava entre, ou eu protejo o meu reino, ou eu aniquilo o exército de Davi. Saul como um rei vaidoso, Saul como um rei egocêntrico, o que ele faz? Ele opta por voltar. E ele volta. E ele volta para proteger o seu reino. E ali Davi é livrado. Ali Davi ele é salvo. Não pela força do braço de Davi, mas pela força da rocha e do braço forte do Senhor. Por isso que ele escreve em Salmos 19:14: o Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu redentor. E o versículo de número 28 termina com Davi dizendo assim: e saindo dali,
Davi foi para os lugares seguros de En-Geri. Ele foi para os lugares seguros. Ele foi encontrar segurança. Ele foi para o lugar onde ele não seria mais encontrado por Saul. Deus o livrou. E o livramento de Deus não fez Davi ir lá correr para Saul para tentar revidar, mas ele foi encontrar segurança em Deus. Irmãos, Davi não foi assim, pô, esse cara me cercou, eu vou lá voltar a quebrar tudo. Ah, eu não levo desaforo para casa? Alguém já falou assim? Quantas vezes a gente não fala assim, né? Eu não levo desaforo para casa. Não, me cercou lá com meus amigos, chegou lá, me pregou desprevenido, eu não levo desaforo para casa. Deixa eu te falar uma coisa, querido, é melhor você levar desaforo para casa e ir para o céu, do que não levar desaforo para casa e ir para o inferno. Amém? É melhor você fazer como Davi. Foi para os lugares seguros de En-Geri. Foi para os lugares seguros. Ele não foi lá revidar. Ele foi para o seu lugar de descanso. Ele foi, eu sei que Deus está falando no coração de muita gente aqui sobre isso. Ele foi encontrar descanso. Descanso, o coração de Davi. Irmãos, aonde que está o seu refúgio? Aonde que está a sua rocha da salvação? A rocha da salvação de Davi não era o exército de Davi. A rocha da salvação de Davi eram os lugares de Deus na vida dele. Era o seu ambiente de cuidado devocional. Você precisa de um lugar para descansar e ser protegido. Você precisa de um lugar para descansar. Você precisa de um lugar para se esconder. Você precisa de um refúgio. E deixa eu te falar, o refúgio para você é Deus. O refúgio para você não é se esconder atrás das coisas que você construiu. O refúgio para você é você se esconder dentro daquilo que Cristo fez na cruz por você. É se esconder na sombra da cruz. A rocha da nossa salvação não é uma pedra, é uma cruz de madeira. Amém? Não há nada mais firme e sólido do que uma cruz de madeira. E essa cruz de madeira que está no centro dessa igreja, também está no centro do seu coração. E nessa manhã, Deus está te ensinando que ela é o lugar seguro para você estar. Ainda que o sol nasça para todo mundo, ainda que o sol quente queime a sua pele, vá debaixo da cruz e descanse seguro debaixo da cruz. Porque é isso que as arganazes fazem, não revidam, se escondem. E o nosso se esconder não é com base no medo, não é com base na passividade, não é com base no levar desaforo para casa, não. É porque nós entendemos que o nosso Redentor vive e que a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente tem uma sombra debaixo da cruz para colocar a nossa vida. O Senhor é minha rocha. Primeiro, você precisa assumir as suas fragilidades, porque a sabedoria começa quando paramos de fingir que somos fortes. Arganazes não é forte, é fraca. Primeiro, assuma suas fragilidades. Tenha um refúgio espiritual. Confie na rocha e não nas circunstâncias. E ore como Davi. Salmo 61, 2. Conduze-me à rocha que é mais alta do que eu. Ei, existe uma rocha mais alta do que você. Tem um lugar seguro mais alto para você se esconder. E essa rocha é Cristo Jesus, nessa manhã, se colocando para você fundamentar a sua vida. Enquanto a formiga nos ensina diligência, o arganaz nos ensina onde buscar refúgio, em Deus. E o terceiro nos ensina com quem devemos caminhar. Abre comigo o verso 27, olha o texto. Os gafanhotos, calma que não é o gafanhoto de João Batista. Os gafanhotos não têm rei, todavia marcham todos em bandos. Os gafanhotos não têm um rei visível, nenhum líder para dizer o que eles devem fazer, e mesmo assim eles se movem em uma perfeita harmonia. Bruce Waltke, que é um dos eruditos de Provérbios, umas grandes obras, seu comentário para mim está no meu top 3, ele vai dizer assim: ordem sem imposição, unidade sem uniformidade. Qual que é esse conceito do que os gafanhotos nos ensinam? Primeiro, que a ordem sem imposição. O texto nos diz que os gafanhotos não têm rei. Todavia, eles marcham em bandos. Eles não têm alguém dizendo o que eles precisam fazer.
aqui não é contra a liderança. Aqui, na verdade, é porque eles estão numa harmonia, debaixo da beleza de estarem todos debaixo do mesmo propósito. E eles têm uma unidade sem uniformidade. O que significa isso? Marchar em bando. Não é todo mundo fazer a mesma coisa, mas é cada um fazer coisas diferentes, mas indo para o mesmo lugar. Como, por exemplo, tem situações em que os gafanhotos da frente têm uma missão, os gafanhotos de trás têm outra missão, aqueles que andam nas bordas têm outra missão, e aqueles que andam no centro têm outra missão. Cada um fazendo uma coisa específica, mas todos indo pela mesma direção. O texto nos diz que os gafanhotos não têm rei, mas sabe o que significa isso? Esse é o retrato da igreja. Calma, pastor, nós não temos rei? Sim, nós não temos um rei agora, visível, humano, agora, aqui, nessa terra, sentado em Jerusalém, Roma, em qualquer lugar do mundo. Não temos, aqui, agora. Mas nós temos um rei, abre aspas, invisível. Os gafanhotos são guiados pelo ritmo do vento. E assim a igreja é guiada pelos ritmos do espírito do rei, que a conduz para onde ela deve ir. E assim nós devemos calibrar as nossas vidas, nos ritmos do rei, nos ritmos desse rei que sopra, e que ao soprar, através da sua palavra, nós somos guiados e conduzidos, conseguimos sobrevoar e ir para o lugar que o vento está nos levando, que o vento do sopro da palavra de Deus nos leva. Amém? Quem pegou? Queridos, a sabedoria do gafanhoto é a sabedoria da comunhão. Cada um no lugar correto e todos na mesma direção, movidos pelo mesmo Espírito e servindo o mesmo Rei. Aleluia! Ao ler isso, não tem como a gente não lembrar de Neemias. Neemias capítulo 3 nos mostra como é poderoso viver em comunidade. Jerusalém estava em ruínas, mas Deus chamou Neemias para reconstruir a cidade, os muros da cidade. E ele entendeu uma coisa essencial, Neemias: ninguém reconstrói nada sozinho. Nós temos, se você for fazer uma exegese bem calculada e com uma finura textual, você vai perceber que no capítulo 3 de Neemias, nós temos uma linha melódica no capítulo 3. E a linha melódica é uma frase assim: ao lado dele construiu. Ao lado dele construiu homens e mulheres. Ao lado dele construiu famílias e vizinhos. Ao lado de Neemias construiu sacerdotes e comerciantes. Ao lado dele, perceba a linha melódica. Perceba essa linha melódica do texto de Neemias 3. Nos ensinando essa linha melódica dos gafanhotos. Os gafanhotos também são guiados por algo. Todos um do lado do outro, movidos pelo mesmo Espírito, indo para a mesma direção. Ao lado de Neemias, homens e mulheres, famílias e vizinhos, sacerdotes e comerciantes, todos trabalhando para que o reino de Deus avance nessa terra. Isso é comunhão. Comunhão não é comer pizza juntos. Comunhão é nós estarmos unidos pela mesma causa e não fazendo as mesmas coisas. Amém? Fazer a mesma coisa e achar que isso é comunhão, o nome disso é idolatria da comunhão. É o que os Amishes fizeram de errado. Se isolaram numa fazenda e ficaram todos fazendo a mesma coisa. Isso não é comunhão, isso é seita. Comunhão não é todo mundo fazer a mesma coisa, mas é todos serem movidos pela mesma causa. Ainda que nós viemos a fazer coisas diferentes, porque um vai ter dom de empreender, o outro vai ter dom de construir, outro vai ter dom de pintar, outro vai ter dom de liderança, outro vai ter o dom de ser liderado, um bom servo, um bom empregado. Nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser médico, mas nós teremos advogados, médicos, pastores, professores, empregados, empregadores, nós teremos todos e todos juntos, fazendo coisas diferentes, mas movidos pela mesma causa, Cristo Jesus. A sabedoria não vive sozinha. Quem anda com Deus aprende a andar com o povo de Deus. Quem ama Deus ama o povo de Deus. Quem ama Deus como cabeça ama a igreja que é a sua noiva. Se você não ama a igreja, deixa eu lhe falar, você também não está amando a Deus. Porque não podemos chamar Deus de Pai se não temos a igreja como nossa mãe, como dizia Agostinho. Aqueles que amam a Deus também amam o povo de Deus. E é isso que nós devemos. Andar em bandos, fazendo coisas diferentes, mas movidos pela mesma causa.
E por fim, chegamos ao nosso último exemplo. Versículo 28. A lagartixa, que exemplo, né? A lagartixa que se apanha com as mãos, todavia está nos palácios dos reis. A última criatura talvez seja a mais frágil de todas. Algumas lá na África eram bem grandes, né, Marcelo? Algumas lagartixas lá pareciam crocodiles. Eram muito grandes. Lagartixas, como de forma comum, de acordo com o texto, com a primeira audiência do texto, eram menores, eram frágeis. E frágeis, irmãos, e é interessante que aqui está dizendo assim, que a lagartixa que se pega com as mãos, né? Todavia está no palácio dos reis. O que significa isso? Vamos juntos? Vamos para essa sabedoria bíblica. No palácio do rei, a lagartixa não é notada. Ela está no canto das paredes, nos detalhes do teto, discreta, silenciosa, mas sempre constante. O que Agur, o escritor do capítulo 30 do Provérbios, está querendo nos ensinar aqui? Preste atenção. Ele quer mostrar que a sabedoria se manifesta naqueles que sabem permanecer no palácio do rei, não por visibilidade. Amém? Assim como a lagartixa não é visível, não é notada, mas ela está no palácio do rei. A pergunta que nós devemos fazer é: por que nós queremos estar no palácio do rei Jesus? Para sentar no trono? Por que nós queremos estar sentados dentro do palácio do rei Jesus? Por que nós queremos estar dentro do palácio do rei Jesus? Para se assentar no trono, para sermos notados? A sabedoria aqui de Provérbios nos ensina que nós devemos permanecer no palácio do rei, não por visibilidade. No contexto do livro, essa quarta criatura completa a progressão. Perceba a linha melódica progressiva. A formiga trabalha com o que tem, o arganaz se refugia onde deve, o gafanhoto anda com quem deve, e a lagartixa habita aonde o rei está. Então, mesmo não ocupando um lugar de honra ou status, simplesmente por causa da presença do rei, isso nos ensina, irmãos, que a sabedoria é não desejar lugares de visibilidade. A sabedoria está em desejar estar com Deus, mesmo quando não ocupamos lugares de honra. A sabedoria se manifesta em estar com Deus, mesmo quando não ocupamos lugares de honra, mas de permanecer buscando a Deus, até quando não somos notados e nem vistos, mas estamos com Deus, porque nós simplesmente amamos a Deus e não o que Deus pode nos projetar ou nos promover. Amamos a Deus simplesmente por causa de Deus. Isso reconfigura a lógica de congregar. Isso reconfigura a lógica de permanecer a uma igreja. Por que eu desejo congregar numa igreja? Para estar no palácio do rei, para ser notado, para ser visto. Deus está pastoreando o nosso coração nessa manhã. Deus está pastoreando o nosso coração de que congregar não é sobre ser visto, de que congregar não é sobre ser notado, de que congregar é permanecer ainda que não sendo notado, mas constante, fiel e firme, obediente a Cristo. Hoje as igrejas modernas fizeram uma coisa que não deveriam ter feitas. As pessoas congregam com base na visibilidade, congregam com base na projeção. Eu vou congregar lá porque lá eu vou me projetar para tal lugar. Eu vou congregar lá, vou fazer tal coisa porque eu fazer tal coisa, eu vou me projetar para aquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, é tempo de Deus nos levantar como lagartixas. Porque eu prefiro ser uma lagartixa no palácio do rei do que ser um tolo no império das trevas. Do que ser um bobo da corte no império das trevas. A sabedoria da lagartixa nos ensina que nós congregamos, irmãos, não por visibilidade ou porque uma igreja pode nos dar, porque aquela igreja vai nos projetar em algum lugar. Nós congregamos simplesmente porque nós amamos a Deus e amamos uns aos outros, até nos dias difíceis.
até nos dias que somos decepcionados, até nos dias que nós machucamos uns aos outros, até quando nós pecamos uns com os outros, nós permanecemos fiéis e firmes, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. A nossa aliança é pactual, é debaixo de um rei que nos firmou, que nos pactuou debaixo do seu reino, e estamos juntos, conectados, não porque fazemos coisas iguais, mas porque somos movidos pela mesma causa, a causa de Cristo. Por isso, permaneça fiel nos bastidores. Lá no seu trabalho, você está fazendo coisa que ninguém está vendo? Continue fiel nos bastidores. Você que trabalha, você que faz coisas que talvez seu empregador não vê. Continue fiel. Sirva a Ele como se fosse Cristo. Sirva com excelência. Tem um momento da minha série favorita, The Office, em que Calma, vai fazer sentido. Assistam The Office. Tem um momento que o Michael Scott, ele despede Gente, esqueci o nome dele. Deu um branco agora. O Dwight. O Dwight é despedido, aí ele tá trabalhando numa loja e os dois, assim, tá num momento, uma situação muito difícil. E daí, assim que o Dwight sai, as folhas começam a se secar. Os copos no escritório começam a faltar. Várias coisas no escritório que ele fazia, ninguém notava. E quando ele sai, aquelas ações invisíveis fizeram com que aquele escritório se tornasse completamente desordenado. Simplesmente pela saída dele. Ele dava uma limpada, ele ia lá, botava água na flor, ele ia lá, colocava copo, trocava não sei o que, ele fazia coisas invisíveis. Deixa eu falar uma coisa, continue sendo fiel nos bastidores, no invisível, porque você não serve a homens, você serve a Deus. E você, empresário, você que faz coisas visíveis, mas muitas coisas que vocês fazem também não são invisíveis, não são visíveis. É como o trabalho de preparar um sermão. Para chegar aqui e pregar 45 minutos. É um trabalho de uma vida inteira. Invisível. Com livros, com oração e com dezenas, centenas de horas de nossas esposas tendo que segurar a barra em casa. Para a gente poder se dedicar, para escrever, para preparar a melhor comida para entregar para vocês aqui no domingo. É um trabalho invisível. Ninguém vê. Deixa eu falar uma coisa, se você está fazendo alguma coisa na sua empresa que seus empregados não te reconhecem, não veem o que você está fazendo, continue fiel, porque você não serve os seus empregados, você serve a Deus. Você não serve os seus colaboradores, você serve a Deus. Seja fiel nos bastidores. Lembre-se, a presença de Deus é o maior prêmio da sabedoria. Estar no palácio é melhor do que possuir o trono. Confie na providência. Talvez você esteja no lugar que pareça pequeno demais, mas é exatamente ali que Deus quer agir através de você. Neste lugar que talvez para você é pequeno, é menor, mas é exatamente ali que Deus quer mostrar a grandeza de Deus. Sirva com graça onde você está. Cada lar, cada empresa, ministério ou sala de aula pode ser um palácio onde Cristo reina, se você for um testemunho da sua presença naquele lugar. Irmãos, chegando ao fim não apenas de um sermão, mas de uma caminhada, de uma série. Percorremos Provérbios 25 ao 31 e vimos que a sabedoria não é um truque mental, mas é uma vida moldada pelo rei, a sabedoria encarnada no viver cotidiano. Nós vamos aprender que Deus esconde a glória em formas pequenas. O evangelho, meus irmãos, ele deve ser vivido, ele deve descer às ruas, ele deve descer às cozinhas, ele deve nos mexer na nossa agenda, mexer na nossa planilha. Nos ensina que nós devemos, meus irmãos, viver a sabedoria, com sabedoria para a glória de Deus. Porque essas imagens, essas 4 imagens, a formiga, o arganaz, os gafanhotos, a lagartixa, são miniaturas de um protótipo muito maior. A formiga anuncia Cristo, que no verão da sua obediência preparou o nosso inverno. E Cristo trabalhou até o fim, para que não faltasse nada, para que não faltasse o pão da ceia, para que nós viéssemos a comer do seu corpo para todo sempre. O arganaz, meus irmãos, nos ensina que a rocha
é uma pessoa. E não sobrevivemos pela dureza do nosso caráter. Não sobrevivemos pela dureza e sabedoria das nossas planilhas e planejamentos. Nós só sobrevivemos por causa que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação. Os gafanhotos nos ensinam que marcham sem um rei visível e nos lembram que o Espírito conduz o corpo de Cristo em unidade e sem uniformidade, pois ninguém é sábio sozinho. E a lagartixa nos surpreende, meus irmãos, porque ela é frágil, silenciosa, mas ela está nos palácios do rei, um retrato de que quem permanece na presença, mesmo sem palco, continua recebendo e desfrutando da presença do rei, porque o maior prêmio dessa vida é a presença de Deus no meio do seu povo. A igreja sem o Espírito é um céu sem estrela, é uma criança sem sorriso, é um casal sem amor. Mas a igreja com a presença do Rei, tudo floresce, tudo floresce. É como o rei legítimo no filme Rei Leão, quando ele assume. Quando o rei legítimo assume o trono novamente, tudo volta a florescer. Quando Cristo assume o trono no meu coração, quando eu sou plantado junto a ribeiros de águas, porque medito na lei do Senhor, eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O meu fruto dá na estação própria, a minha folha não murcha e tudo que faz é bem sucedido, porque Cristo está no trono dos nossos corações. Essa série de provérbios seja um documento vivo de que sabedoria é uma maneira de nós vivermos a vida de forma eficiente para a glória de Deus e para o avanço do seu reino na terra. Amém? Vamos orar.